Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Joia. Sim. Vou aguardar mais um pouquinho, que ainda tem pessoas entrando. Já estamos com 12 participantes. Esperar mais um pouquinho para ver quem entra aqui. Mais 2 pessoas entraram, já temos 14 participantes. Vamos dar início, então. Boa noite a todos os colegas de novo. Primeiro, gostaria de agradecer a participação de todos nesse evento. Lembrando a todos que o evento está sendo gravado e será disponibilizado depois no canal do YouTube, que se chama OAB Palhoça. Recomendo para quem puder deixar o vídeo e o áudio ligado a pedido da palestrante de hoje, para proporcionar um maior conforto e também uma maior integração durante a palestra. Perguntas poderão ser feitas também através de chat, para quem não quiser interagir, que será lido pelo mediador após o encerramento da palestra. Hoje nós teremos como mediadora a doutora Raíssa Feitosa, que já qual agradeço a participação. Ela é membro desta comissão. Recomendo ainda a participação de todos até o final do evento, pois faremos o sorteio de vários brindes, valendo apenas para aquelas pessoas que estiverem presentes virtualmente no momento do sorteio e aquelas que se inscreveram para a participação, pois será levada em consideração a lista que foi fornecida pela secretaria da nossa subseção. Feitos os esclarecimentos, as recomendações iniciais, vamos dar início, então, à Semana do Direito da Criança e do Adolescente. Estamos comemorando este ano 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido ECA. E aproveitando o mês das crianças, as informações que recebemos de dificuldades em um ano de pandemia, crianças aí com apenas um mês de aula tiveram que abandonar seus materiais escolares, estudar em casa, muitas ainda sem saber como seria e por quanto tempo ficariam afastadas das salas de aula e da companhia de seus amigos. Ainda recebemos informações de violência doméstica, que é reflexo, a gente sabe, de uma sociedade ainda despreparada e desestruturada. Todas essas questões serão objeto de debate, focando ainda na saúde mental das crianças e dos adolescentes. Por isso, então, a Comissão de Direito de Família, Criança e Adolescente da OAB, subseção de Palhoça, percebendo a necessidade de informações e debates a respeito desses assuntos, quis trazer para os colegas temas e palestrantes multidisciplinares, com o objetivo de buscar um olhar diferenciado sobre essas questões e ainda buscar soluções diferentes para lidar com esses desafios. Eu vou passar, então, a ler o currículo da palestrante de hoje e também me identificar, né, porque não fiz a minha identificação no início, para quem não me conhece. Meu nome é Michele Coutinho de Azevedo Carvalho, estou na presidência da Comissão de Direito e Família aqui da OAB Subseção de Palhoça. E hoje, para a palestra inaugural do evento, nós temos a doutora Bárbara Cidral. E vou ler aqui o seu currículo, que é bem interessante, né, doutora? Na qual já agradeço também, né, a sua participação.
Então, a doutora Bárbara Cidral de Souza, ela atua como sócia, gestora e advogada do escritório Preto e Cidral Advogados Associados, tendo como especialidades o direito de família, da criança e do adolescente. Ela é consultora social junto a organizações sociais dos municípios da Grande Florianópolis. É professora da Faculdade de Anhanguera, em São José, do Grupo Croton, nos cursos de Direito, Administração e Ciências Contábeis, e do Centro Universitário de São José, o SJ, no curso de Administração. Possui especialização em Gestão de Pessoas pelo Instituto Catarinense de Pós-Graduação, graduação em Direito pela Faculdade Metropolitana de Blumenau e graduação em Serviço Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e também é presidente da Comissão de Direitos Sociais da OAB de Palhoça, membro também da Comissão de Direito de Família, Criança e Adolescente e idealizadora do grupo CME, Conexão Mulher Empodera. E o tema da palestra de hoje será reflexões sobre o sistema de garantia de direitos e a proteção integral da criança e do adolescente. Então, eu passo a palavra para a doutora Bárbara Cidral e tenhamos todos um excelente evento. Obrigada. Obrigada, doutora Michele. Boa noite, pessoal. Quero começar a minha fala de hoje agradecendo a oportunidade que a doutora Michele, nos deu de organizar esse evento, de preparar esse evento e de falar de um tema tão pouco falado, tanto na academia, tanto nas nossas cadeiras de universidades, nos nossos processos de formação, quanto no nosso dia a dia da advocacia, A gente fala, quando a gente estuda sobre criança e adolescente, a gente lê que criança é prioridade absoluta, mas a gente vê que ela já não é prioridade desde os nossos tempos de ensino, E muitas vezes não vai ser na nossa atuação profissional. Então, momentos como esses são muito preciosos para que a gente consiga discutir essa área do direito que é tão pouco valorizada e que, às vezes, ela fica escondida dentro do próprio direito de família, E aí, algumas provocações eu vou fazendo ao longo da minha fala de hoje e gostaria de fazer um combinado, como diz o meu filho, Gostaria de combinar com vocês de que possam intervir a qualquer momento. Claro, as dúvidas, como combinado pela doutora Michele, coloquem no chat para que ao final a gente possa responder especificamente, mas a ideia é que vocês possam ir interagindo também, E a gente vá conversando sobre esse tema, porque eu acho que a gente constrói melhor coletivamente do que aqui no monólogo, Eu falando e tal, sabendo que vocês também vão ter muito a contribuir acerca do tema. Tá? Vou compartilhar aqui o material que eu preparei para que vocês tenham uma visualização inicial aí do que eu trouxe para o grupo. Então, só para que vocês entendam, como que eu cheguei até essa palestra, além de advogada, eu tenho uma atuação muito forte na área social, porque a minha primeira graduação foi em serviço social. E aí, quando a gente fala de sistema de garantias de direito, a gente vai voltar muito ao longo da conversa de hoje para a atuação profissional multidisciplinar, A importância de você trabalhar o tema da criança e adolescente e entender que, além da desjudicialização, que é um processo natural desde o nascimento do Estatuto da Criança e do Adolescente há 30 anos atrás, a gente precisa entender que para trabalhar adequadamente nessa área, não existe um profissional melhor do que o outro, um profissional mais adequado que o outro, não existem profissionais autossuficientes na área da criança e do adolescente. A gente precisa necessariamente trabalhar em rede. E essa rede, ela é, em grande parte, formada pelos serviços públicos, como a gente vai ver ao longo da conversa. Então, a minha atuação na área da assistência social passou por vários serviços de atendimento à criança e ao adolescente, desde a proteção social básica, lá nos CRAS, na ponta, atendendo mesmo, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que eu vou explicar hoje o que são esses serviços,
até média e alta complexidade, crianças e adolescentes com direito violado, crianças e adolescentes em acolhimento institucional, né, que precisaram acessar a rede de serviços de uma forma um pouco mais ampla. Quando eu deixei o serviço público municipal, eu já fui servidora das prefeituras de Blumenau, São José e Florianópolis, na área de assistência social. Quando eu deixei o serviço público, eu passei, então, a prestar consultoria e também já assumi direção de casa de acolhimento para adolescentes autores de ato infracional, né? Então, a minha prática na área da criança e do adolescente, ela já passou por diversos serviços, até que pudesse, então, chegar à advocacia propriamente dita, vinculada à área da criança e do adolescente. E aí, a primeira provocação que eu faço é um pouco mais diretamente, calma que meu slide agora não quer passar. Doutora Michele, me socorre. Doutora Michele, como que eu faço? Vamos ali embaixo, acho que tem que botar naquela tela geral, né? Mas sai na geral, né? Não, aqui para mim está aparecendo aquelas telinhas do lado. Acho que tem que botar aquele que aparece a tela cheia. Pois é, mas para mim aparece a tela cheia. Deixa eu tentar tirar e botar de volta, então. Tá. Perdão, pessoal, mas é que a gente tinha testado antes e ele foi e agora travou aqui para mim. Ó, não passa o slide. Ali não tem que colocar na bandejinha aquela que aparece o slide na tela toda. Isso, lá embaixo. Agora foi. Não. Deu certo? Não. Para mim não está aparecendo o slide certinho. Como é que tá para o pessoal? Tá aparecendo certinho para vocês? Tá aparecendo o slide agora? Tá aparecendo, não. Não, doutora, tá aparecendo a apresentação do slide e reiniciar a apresentação do slide. Isso. Duas caixinhas. Que estranho. Peraí, deixa eu tentar de novo, porque daí para mim apareceu direitinho aqui. Agora acho que vai. Aí tem que clicar. Isso, perfeito. Agora deu. Agora foi? Então, fechou. Foi. E aí, então, a primeira provocação que eu faço é diretamente para os advogados que atuam na área de família, né? A gente estuda o Estatuto da Criança e do Adolescente e estuda que criança é prioridade absoluta, adolescente é prioridade absoluta. E aí eu pergunto para vocês, onde aparece essa absoluta prioridade? Nas ações de guarda, nas ações de alimentos, né? Quando que a gente pergunta para o genitor, né? Quando que a gente pergunta para a genitora, quando que a gente pergunta para o nosso cliente o sentimento dessa criança, né? Quando que isso passa a valer? Quando que o advogado, ele trata aquela demanda que aparece no escritório dele de uma maneira, em uma abordagem um pouco diferenciada, sem se preocupar com o valor econômico propriamente dito, qual é a porcentagem que eu vou conseguir extrair do genitor dessa criança, né? Qual é o máximo de valor e pouco me importar, por exemplo, com o direito de convivência, né? Não, mas eu estou garantindo os interesses da minha cliente, que não quer ter contato nenhum, não quer que o filho tenha contato nenhum com esse genitor, porque ele já incomodou demais ela. Perfeito. Mas se essa fosse a intenção da prática do direito, a gente não teria aí a alteração da guarda compartilhada como regra hoje, né? Então, a guarda compartilhada ela é definida para casais que não têm possibilidade nenhuma de conversa, eles não conseguem se acertar e ainda assim tem que se submeter a uma guarda compartilhada. Mas por quê? Né? Com base no que essa guarda compartilhada virou regra? Com base no olhar da criança que tem que ser prioritário,
né? Com base no interesse dessa criança que, com casais separados, com pais separados, precisa ter o direito garantido de convivência com ambos os genitores, né? Então, quando eu vou atender a minha cliente, quando eu vou atender o meu cliente, eu tenho que pensar sempre, em primeiro lugar, o que é melhor para essa criança. Que muitas vezes, gente, não é o melhor para o meu cliente, né? E aí, como que eu vou trabalhar isso no meu escritório? Como que eu vou conversar? Como que eu vou explicar para minha cliente que o que ela está me pedindo é possível? Sim, eu posso fazer, eu posso garantir os interesses dela, mas eu vou estar garantindo o interesse dela em detrimento do interesse do filho dela. E aí, a provocação que eu faço é essa para vocês, de que no momento do atendimento, vocês priorizam o interesse do cliente de vocês ou o interesse do filho do cliente de vocês, né? De qual pressuposto vocês partem para iniciar um eventual processo de guarda ou de definição de alimentos ou de período de convivência, né? Vocês ainda definem direito de visitas ou vocês já definem direito de convivência? Porque, né, no direito da criança e do adolescente, a gente também já deu mais esse passo a entender que o genitor que não é guardião, ele não tem que visitar o filho, ele tem que conviver com esse filho, né? Por conta do direito que tem que ser garantido a esse menor. Então, a gente vai ver no artigo 4º do ECA que o dever de cuidado, o dever de proteção dessa criança e do adolescente não está restrito a uma única pessoa, a um único órgão, né? O artigo 4º ele traz para a gente que é dever da família, da comunidade, da sociedade, do Estado, do poder público, ou seja, de toda a coletividade, assegurar que o direito dessa criança e desse adolescente não vai estar sendo violado. E uma vez violado esse direito, a gente precisa saber o que fazer, né? Para onde encaminhar? Como trabalhar essa criança? Ou como trabalhar essa família? De que forma eu vou atuar para tentar minimizar o impacto dessa violência, né? Dessa violação de direito, sem causar uma ampliação da demanda judicial? Porque a evolução do Estatuto da Criança e do Adolescente, que recém comemorou 30 anos, ela superou o Código de Menores quando centralizava todo o atendimento no juiz de menor, né? O juiz de menor, ele era aquela figura máxima soberana que definia toda e qualquer circunstância acerca das demandas vinculadas à criança e adolescente. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio para superar essa condição. Ele veio para dizer para a gente que esse sistema que atende criança e adolescente, ele precisa de uma estruturação, ele precisa de um esforço coletivo. Que se a gente não tiver todos os serviços que tem por atribuição, que tem por competência, se eles não estiverem funcionando como uma engrenagem, né? Em que um complementa o outro, em que um dá apoio e amparo para o outro, com certeza o maior prejuízo vai estar no atendimento dessa criança, né? Vai estar na ausência da prestação do serviço, na ausência da prestação jurisdicional, na ausência da prestação da tutela que o Estado precisa prestar para esse menor, né? Para essa criança. Então, eu deixo de empoderar o juiz, que hoje o juiz da infância e da adolescência, eu não trago mais poderes únicos e exclusivos para o juiz, né? Ele continua tendo grandes poderes, sim, mas hoje a gente vai ver, a gente consegue ver na nossa legislação, que o Conselho Tutelar, ele está em igualdade de patamares quando se trata, né, da necessidade e do empoderamento acerca da matéria da criança e do adolescente, né? Então, a gente vai ver que o Conselho Tutelar, ele é um órgão que muitas vezes é subjugado, ele é comparado com
a atribuição do policial militar, né? Muitas crianças em situação de vulnerabilidade, em territórios de maior vulnerabilidade, têm medo do conselho tutelar, né? Porque os adultos, eles ameaçam as crianças dizendo que vão chamar o conselho tutelar, como se fosse a polícia, né? Então, eu vou chamar o conselho tutelar para te levar, eu vou chamar o conselho tutelar para dar um jeito em você, quando, na verdade, a atribuição do conselho tutelar é uma atribuição protetiva, de garantia de direitos, no mesmo patamar que hoje a gente tem o juiz da infância e da adolescência. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trouxe essa necessidade de reestruturação, né? De estruturar uma rede de atendimento e de pensar a política de atendimento da criança e do adolescente de uma forma articulada, de uma forma multidisciplinar e de uma forma interdisciplinar. Porque não adianta eu ter vários profissionais vinculados ao atendimento da criança e do adolescente e eles trabalharem de maneira isolada, né? Assistente social de um lado, psicólogo do outro, advogado do outro, promotor do outro, conselho tutelar do outro, e eu não tenho uma articulação desses setores. Eu não tenho uma complementariedade desses setores, né? E quando que eu, Bárbara, advogada, posso contar com o conselho tutelar? Quando que a Michele, advogada, pode contar com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos? Quando que a Raíza, advogada, pode contar com o serviço de liberdade assistida ou de prestação de serviço à comunidade, né? Qual é o meu poder de interlocução com esses serviços? Qual é o meu poder de encaminhamento para esses serviços? E mais do que isso, hoje, qual é o conhecimento que eu possuo acerca desses serviços, né? Que muito poucos são divulgados, mas que tem que causam uma enorme diferença na vida dessas crianças e desses adolescentes. A intervenção desses profissionais faz com que muitas vidas possam ser transformadas acerca do atendimento que é destinado para essas crianças e para esses adolescentes. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai falar no artigo 86 que a política de atendimento, ela precisa, então, ser um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais. E aí a gente vai ver que não é só o Estado que tem competência de executar serviços, projetos e programas na área da infância e da adolescência, né? Que a sociedade civil tem um poder muito grande nessa área e que desconhece completamente, né? Eu gostaria de saber, e aí se vocês puderem responder para mim, quem aqui sabe o que é ou para que serve o CMDCA? Vocês já ouviram falar nesse órgão? CMDCA? Sim, seria o conselho, né? É o conselho. Conselho do quê, pessoal? A doutora Raíza não responde, porque a doutora Raíza já participa de outro conselho aí, ela é suspeita. Quem conhece o CMDCA? Olha só, né? Quem cala consente, né? Já diria o professor meu. Então, pode ser que alguém conheça aí e não quis se manifestar, mas a verdade é que, às vezes, a gente pode até já ter ouvido falar desse conselho e não sabe direito para que serve, não sabe direito como funciona, mas aí a gente vai ver o quanto a sociedade civil tem poder dentro de uma política pública, né? O quanto ela precisa ser atuante e o quanto faz diferença essa atuação da sociedade civil como um todo. E aí nós, enquanto advogados, enquanto entidade de classe, representamos a sociedade civil dentro desses conselhos municipais, tá? Então aí, quando a gente fala que a política de atendimento ela é um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, a gente fica se perguntando aqui, mas quais órgãos que formam essa política de atendimento, né? O que efetivamente eu posso considerar como um sistema de garantia de direitos, né? E aí a gente vai ver que
novamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz para a gente a necessidade de desjudicialização. Por quê? Porque a exceção é o Poder Judiciário, é ter que recorrer ao Poder Judiciário. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem dizer que o poder público ele precisa garantir serviços que vão suprir as necessidades dessas crianças, desses menores e por consequência de suas famílias, né? De maneira prioritária. Então, eu, poder público, preciso ter políticas públicas de garantia e atendimento desses direitos. O primeiro órgão ou entidade que, apesar da gente fazer uma ligação direta com o poder público municipal, mas ele ter uma caracterização sui generis no atendimento da criança ou adolescente, é o Conselho Tutelar, né? Então, o Conselho Tutelar, ele é um órgão colegiado e ele possui autonomia e independência funcional. Então, ele é vinculado ao poder público municipal a fins de recebimento de salário, né? Mas é um cargo eletivo. O Conselho Tutelar, ele passa por um processo de eleição, né? Esse conselheiro, ele passa primeiro pela formação, pela necessidade de uma prova, né, para ver se ele tem competência de estar naquele cargo, depois ele passa por um processo eletivo e depois ele passa ainda por um processo de formação para que ele tenha capacidade de assumir aquele determinado cargo, né? E aí as decisões desse órgão, elas são decisões colegiadas. O que significa dizer isso? Que o conselho tutelar, o conselheiro tutelar, ele vai atender a demanda daquela criança ou adolescente de uma maneira individualizada, muitas vezes. Só que o encaminhamento que é dado para aquela determinada circunstância que ele atendeu, ela precisa ser colegiada, ou seja, em reunião entre os conselheiros tutelares, de uma maneira coletiva, eles decidem o que fazem com determinadas situações. Então, essas decisões tomadas pelos conselhos tutelares, elas são decisões colegiadas. E, como eu falei para vocês, apesar de ter aquela vinculação com o município a fim de recebimento de salário, eles não são subordinados ao prefeito, né, ao poder público municipal, eles não fazem parte da hierarquia da prefeitura, eles têm total independência funcional, eles que determinam como funcionam, como atendem, como deliberam, como organizam suas reuniões, né? E eles precisam ter essa autonomia. E as decisões que eles tomam, as medidas que são aplicadas, elas não precisam de ordem judicial para ser cumpridas, ou não precisariam, pelo menos, né? Muitas vezes a gente acaba precisando aí, como a gente vê a questão que a doutora Michele trouxe no início, das crianças com problemas e dificuldades escolares, né, por conta da pandemia e tudo mais, muitas crianças saem da escola particular, porque os pais vão perdendo aí sua condição de pagar as altas mensalidades que não diminuíram muito por conta das aulas online, e aí acabam tirando a criança e o adolescente da escola particular e colocar na escola pública. E aí como que o município vai dar conta de ter vaga para todo mundo que procura, né? O que o Conselho Tutelar faz? Aplica a medida e o município precisa cumprir. Como que vai cumprir? Não sei. Vire-se. Cumpra-se. Da mesma forma que o juiz determina e manda cumprir, o Conselho Tutelar determina e manda cumprir. Claro que é mais fácil para o município negar para o conselheiro tutelar do que negar para o juiz. E aí essas demandas acabam sendo judicializadas. Mas a nossa legislação preconiza que o cumprimento de ordem de conselheiro tutelar independe de ordem judicial, né? Ele tem esse poder normativo, essa vinculação e obrigação de cumprimento. Só que aí vem a dificuldade dos conselheiros de conseguir, né, o cumprimento das suas medidas de proteção. Lembrando que as medidas protetivas, as medidas
tanto as protetivas quanto as socioeducativas, elas podem ser aplicadas pelos conselheiros tutelares em 3 hipóteses, né? Quando por ação ou omissão do Estado, por ação ou omissão dos pais ou responsáveis, ou em razão da própria conduta da criança ou do adolescente, né? Então, nessas 3 circunstâncias, o Conselho Tutelar vai intervir e aplicar medidas, sejam elas protetivas ou socioeducativas, tá? E aí, quando eles aplicam essa medida e ela não tem o efeito que deveria, essa demanda vai bater às portas do Poder Judiciário para que, então, se dê prosseguimento, para que se possa dar cumprimento. Só que a gente retorna para o nosso sistema de garantia de direitos. Ao passo que essa dificuldade do Conselho Tutelar vai bater na porta do Poder Judiciário, ela deveria obrigatoriamente bater na porta do CMDCA também. Por quê? O que é o CMDCA? O CMDCA é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Um órgão consultivo e deliberativo. É no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente que eu vou discutir os programas, projetos e serviços que atendem criança e adolescente no município, que eu vou determinar como vai ser a aplicação de recursos públicos na área da criança e do adolescente, que eu vou determinar quais são as prioridades de políticas públicas que devem ser otimizadas, melhoradas, né? Ou então criadas na ausência delas. Então, no âmbito do Conselho Municipal, é que eu delibero acerca de toda a política de atendimento da criança e do adolescente, né? Esse conselho, ele é paritário, ou seja, a formação dos conselheiros tutelares, ela é necessariamente metade de conselheiros governamentais, indicados, né, pelo Poder Executivo Municipal, e a outra metade, ela é de entidades não governamentais, ela é da sociedade civil organizada. A OAB de São José, hoje, tem cadeira no Conselho Municipal de Assistência Social, que, de maneira análoga ao CMDCA, determina toda a política de assistência social. Inclusive, a doutora Raíza é a representante da OAB no Conselho Municipal de Assistência Social. E, em Palhoça, especificamente, a gente tem uma dificuldade muito grande com o CMDCA, que não está em funcionamento, mas que também houve uma participação da OAB, né, no processo de eleição de conselheiros municipais aí da criança e do adolescente. Então, notem que essa representatividade da sociedade civil nos conselhos municipais, ela é de grande importância. Por quê? Porque a gente não relega exclusivamente ao poder público a determinação de aplicação de recurso, a determinação de criação de política pública e a determinação, sobretudo, pessoal, de monitoramento dessa política pública, né? Porque o Conselho Tutelar, eu falei para vocês que é um órgão consultivo, deliberativo, que é um órgão autônomo, que é um órgão independente, mas ele é monitorado, sim, pelo CMDCA. Quando a prática de um conselheiro é inadequada, a denúncia é feita para o CMDCA e não para o prefeito ou para o promotor da vara da infância. Compete ao Conselho Municipal identificar qual é o problema na prestação adequada dos serviços vinculados à criança e adolescente. Então, o poder público, a sociedade civil, aliás, ela vai ter, através do Conselho, essa possibilidade de otimizar a política pública da área da criança e do adolescente. Ah, Bárbara, mas eu não sou conselheira municipal, eu nem sabia da existência desse conselho, então agora não tem o que eu possa fazer. Não, não é verdade. As plenárias, que são as reuniões, né, ou que seriam as assembleias, as plenárias dos conselhos municipais, elas são abertas. Então, qualquer pessoa que tenha interesse na política pública da criança e do adolescente pode participar dessas plenárias e terá direito à voz, só não terá direito ao voto. Então,
Se a gente está determinando aí qual vai ser a aplicação de um determinado recurso na área da infância, pode vir, sim, pessoas interessadas na causa e discutir aquele tema e demonstrar para os conselheiros não governamentais, por exemplo, qual é o posicionamento da sociedade civil acerca daquele tema que está sendo debatido, né? Então, eu não preciso ser conselheiro para levar ao conselho qualquer denúncia ou qualquer situação de violação ao direito. Então, da mesma forma que eu encaminho para o Poder Judiciário uma criança que sofreu violência na delegacia civil, por exemplo, eu tenho que igualmente encaminhar essa denúncia para o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, porque esse conselho tem sim por atribuição monitorar toda a rede de atendimento da criança e do adolescente, seja ele em âmbito de política pública de saúde, de educação, de segurança pública, né? Por quê? Porque eu falei para vocês que esse atendimento ele é intersetorial. Então, a competência do Conselho Municipal, ela também se dará de forma intersetorial, ok? E aí, quando a gente ultrapassa a questão do CMDCA, né, do Conselho Municipal de Direito, a gente entra propriamente na política de atendimento da criança e do adolescente, vinculada ao SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social. É na assistência social que estão concentrados os maiores serviços, né, de atendimento da criança e do adolescente. A maior parte da rede está concentrada na assistência social. A gente vai ter, sim, o CAPS, né, na saúde, ou as próprias unidades de saúde. A gente vai ter as escolas, os ICIs vinculados à área da educação. Mas quando a gente fala de violação de direito, a gente concentra na assistência social. A gente que é da área, a gente costuma dizer que quando nada deu certo nas outras políticas públicas, o resultado para na assistência, né? Eu estou sem vaga na creche, o Conselho Tutelar determinou a aplicação da medida de matrícula escolar, fui na creche, não consegui vaga, o que eu vou fazer? Vou procurar assistente social para me ajudar. Eu fui no postinho e não tinha o médico e a minha filha está doente e eu não sei o que fazer, o que eu vou fazer? Vou procurar assistente social para me ajudar. Então, todas as demandas de famílias vulneráveis acabam batendo lá na assistência social. Só que o que muitas vezes a gente desconhece é que a assistência social ela não atende única e exclusivamente famílias pobres, né? Famílias economicamente vulneráveis. Os serviços vinculados à assistência social, eles servem para quem dela necessitar, né? Ele está estruturado dentro do tripé da Seguridade Social e ele é um serviço, claro, que ele vai ter critérios para o seu enquadramento, para o seu atendimento, mas toda e qualquer criança e adolescente em situação de vulnerabilidade social ou de violação de direito vai ter, sim, prioridade no atendimento dentro da rede de atendimentos da assistência social. Então, como que hoje estão estruturados, né, os serviços da assistência social? O SUAS, com base na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, ele organizou esses serviços em níveis de complexidade, em formas de proteção. E ele divide proteção social básica de um lado e proteção social especial de outro. O que é atendido na proteção social básica? Situações de vulnerabilidade social. Quando aquela criança e adolescente, ou quando aquela família está numa condição que se eu não cuidar, se eu não orientar, se eu não acompanhar, vai haver uma violação de direito. Então, eu trabalho de maneira preventiva na proteção social básica para que essa violação de direito não ocorra. Por exemplo, tem uma família que perdeu o emprego por conta da pandemia e corre o risco de passar fome. A fome é uma violação de direito, né? Um direito básico dessa família, dessa criança. Então, eu procuro os serviços da proteção social básica para que o município consiga me dar amparo e eu não tenha um direito violado, né? Então, de maneira preventiva,
esse trabalho vai ser feito. E aí, dentro da proteção social básica, o principal equipamento, que daí eu acredito que muitas pessoas já tenham ouvido falar, é o CRAS, é o Centro de Atendimento de Assistência Social. O CRAS, ele é o equipamento que a gente chama de porta de entrada da assistência social. E os dois principais serviços vinculados ao CRAS é o PAIF e o SCFV. Aí a gente entra em todas as siglas aí da assistência social, né? Assistência social é um serviço feito de siglas. O que é o PAIF? Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Famílias que estão entrando em conflito e que vão gerar uma possível violação de direito, vamos trazer para a nossa área jurídica aí um casal que a gente soube que está em processo de separação, mas não separou ainda, continuam morando na mesma casa, né? Tá naquele vai e não vai, e a criança está sendo jogada de um lado para o outro, começando a sofrer alienação parental, né? Tem indícios de alienação parental. O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, vinculado ao CRAS, pode acompanhar essa família periodicamente, fazer visita domiciliar, receber dentro do espaço do CRAS para orientar esse casal como proceder e como desenvolver esse processo de separação, causando menos impacto nessa criança, né? Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos também é vinculado ao CRAS, que é o nosso SCFV. Ele serve para crianças em situação de vulnerabilidade, né? Vamos pensar a criança que está lá no Frei Damião e que a mãe precisa trabalhar e não tem onde deixar, né? Aí ela procura a gente no escritório e vai dizer, doutora, eu coloquei minha filha na creche, só que eu preciso trabalhar e a creche não atende no período integral e eu não sei o que fazer com a minha filha. E agora? Ou eu passo fome e fico com ela em casa, ou eu trabalho e deixo ela sozinha em casa. Eu não sei o que fazer, porque o Conselho Tutelar bateu na minha casa e falou que eu não posso deixar a minha filha sozinha em casa. O que eu faço, doutora? E aí? O que as doutoras ou os doutores fazem? Vão judicializar um pedido de creche em período integral? Não. Vamos procurar a rede de atendimento, vamos encaminhar. Só que, claro, nós, advogados, ganhamos mais judicializando, né? E aí a gente tem que analisar qual é o nosso interesse nessa área. Se é ganhar dinheiro ou se é proteger a criança e adolescente que está sendo atendido. Se o meu interesse é proteger essa criança, eu não vou judicializar essa demanda, esperar uma eventual liminar, que pode ser rápida, ou pela minha prática pode levar 2, 3, 5 meses, aí, dependendo do juiz, né? Enquanto eu posso procurar a rede para incluir essa criança no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ou procurar o serviço de educação e incluir no serviço de contraturno escolar, que é a garantia dessa família para que ela consiga trabalhar, né? Só que, para eu fazer esse tipo de encaminhamento, eu preciso conhecer essa rede, né? Então, aí a gente passa a começar a compreender a importância desses serviços articulados, né? A complementariedade desses serviços. Quando a gente ultrapassa essa situação preventiva de vulnerabilidade e identifica uma violação de direito, a gente passa para a proteção social especial. E a proteção especial ela é dividida em média complexidade e alta complexidade. Qual é a diferença, então, entre uma e outra? Na média complexidade, eu tenho direito violado, mas não tenho rompimento de vínculos. Na alta complexidade, eu tenho direito violado e rompimento de vínculos. Então, o que é isso propriamente dito? Na média complexidade, eu tenho direito violado. Então, eu tenho o PAEF, que é o Serviço Especializado de Acompanhamento Familiar, ou seja, a criança já foi vítima de violência, né? Foi espancada ou foi violentada ou sofreu omissão de pais ou responsáveis, e aí esse serviço do PAEF, que é vinculado ao CREAS, né, vai acompanhar essa família
a fim de dar autonomia novamente para ela, mas superar a condição de violência, garantir que essa criança não vai ser novamente violentada, né, através de um acompanhamento psicossocial realizado periodicamente por assistente social e psicólogo, uma equipe municipal destinada para esse fim. E a gente tem também na média complexidade, e eu estou resumindo todos os serviços aqui, né? Não estou falando de todos, porque a assistência vai muito além disso. Mas a gente também vai ter na média os serviços de LA e PSC, ou seja, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. São medidas socioeducativas aplicadas pelo Poder Judiciário, mas essas medidas em meio aberto são cumpridas pelo Poder Executivo Municipal, ou seja, são serviços vinculados à assistência social. Então, eu posso ter o atendimento de uma violação de direito por conta do Estado, por conta da família, ou em razão da própria conduta. Quando é em razão da própria conduta, gera, então, uma possível medida socioeducativa que também vai estar vinculada aos serviços de média complexidade. E a alta complexidade, então, são os serviços em que já houve rompimento de vínculo, ou seja, aquela criança foi violentada e ela precisou de um acolhimento institucional. Ela foi tirada de dentro de casa, porque se eu mantivesse ela naquele lar, naquela casa, novas violências ocorreriam, nova violação de direito ocorreria. Então, eu precisei garantir, né, a proteção dessa criança através de um acolhimento. E aí, o que também muita gente desconhece é que na alta complexidade, além do acolhimento institucional, hoje a gente tem em muitos municípios o serviço de família acolhedora, que é uma evolução muito grande, né, nos serviços de acolhimento, porque essa criança ela deixa de ser institucionalizada, ela deixa de ir para uma casa, né, para um abrigo, a gente conhece como abrigo, né? Ela deixa de ir para um abrigo em que vai ter 2 ou 3 educadores para cuidar de 10 crianças, em que ela vai usar a mesma roupa que os coleguinhas, que ela vai dividir, né, os mesmos pertences, que ela vai ter dificuldade com o material escolar, né, porque o edital da licitação não ficou pronto em tempo de comprar o caderno antes que começasse as aulas, então o município não conseguiu fornecer esse material e tudo mais, e passa a ser acolhida numa casa com uma família que não tem interesse em adotar essa criança, mas que tem interesse de proteger e de salvaguardar o direito dela para que ela não tenha que ficar no abrigo até que, de duas uma, ou ela retorne para a família ou ela vá para um processo de adoção, né? Que aquela família seja destituída do poder familiar e possa, então, vir a ser adotada. Então, lembra lá que a gente viu no artigo 4º? É dever da família, da comunidade, da sociedade, do poder público. A família acolhedora é a sociedade, né? A comunidade entendendo o seu papel na política de atendimento da criança e do adolescente, né? Exercendo uma função importante de proteção dessa criança e desse adolescente, de forma que não está causando uma nova violação de direito institucionalizar essa criança. Então, trazendo novamente para a nossa prática jurídica aqui, né, no âmbito do direito de família. Eu estou com uma situação no escritório que é bastante grande, digamos assim, a evidência de alienação parental. Mas aí a gente que atua nessa área sabe quão sutil é alegar alienação parental, porque o poder probatório é muito pequeno, né? O poder probatório ele vai vir a longo prazo, com acompanhamento psicológico, né? Com comprovações de que aquele alienador ou aquela alienadora estão efetivamente afastando o outro genitor, mas a curto prazo a gente não tem muito o que fazer, não tem muito para onde encaminhar. E aí eu tô com um pai que já está há mais de 40 dias sem poder ver a filha e que a mãe fica criando artifícios, artimanhas para afastar esse pai do direito de visitação.
sendo que já tem liminar concedendo a ele o direito de visitação. Mas aí, diversos subterfúgios para tentar burlar a decisão liminar. E aí, o meu último protocolo foi pedindo ao juiz que, se não invertesse momentaneamente a fixação da residência para que ficasse com o genitor, que determinasse a inclusão nos serviços de assistência social municipal, no âmbito do CREAS, para que o serviço de proteção e atendimento especializado possa acompanhar o genitor, a genitora e a criança. Para que aquele serviço que tem por atribuição, sim, trabalhar essa família de forma a superar essa violação de direito desse menor, porque o menor está com direito violado, ele está afastado de um genitor sem justo motivo, para que esse serviço público municipal tente intervir nessa família a ponto de garantir o direito da criança e do adolescente na sua integralidade. E aí, claro, criar uma eventual prova de alienação parental, se ela existir mesmo, com os relatórios que serão provenientes dos atendimentos da assistente social e do psicólogo, que são profissionais que têm grande, eu esqueci a palavra agora, grande credibilidade no Poder Judiciário, né? As decisões da área da infância e da adolescência são amplamente amparadas em pareceres sociais, né? Em pareceres psicológicos. Então, se eu já estou solicitando para o juiz esse acompanhamento, eu já estou mostrando que o meu cliente está predisposto, sim, a fazer de tudo pelo seu filho, né? Se a parte contrária se negar a aderir a um serviço como esse, já é mais um indício de alienação, né? E aí a gente vai compondo o nosso processo, que nesse caso está necessariamente judicializado, porque extrajudicialmente não foi possível conciliar, mas aí eu estou usando a rede também a favor dessa criança, desse adolescente, criando provas que serão utilizadas em âmbito judicial, né? Quando eu estou em um processo de destituição de poder familiar, por exemplo, eu lembro que em uma dos nossos cafés com debates da Comissão do Direito de Família, eu relatei um caso que a gente atendia aqui no escritório de um casal homoafetivo que estava a ponto de perder o poder familiar, né, do bebê deles. E aí, como que a gente pode usar a rede a nosso favor em um caso de destituição de poder familiar? Solicitar ao juiz que inclua essa criança em uma família acolhedora, que dê prioridade para o encaminhamento da família acolhedora e não da instituição. Primeiro, porque eu estou garantindo o interesse desse menor de estar momentaneamente em uma família, ao invés de estar num abrigo. Segundo, que se é muito mais fácil eu criar vínculo e demonstrar amor, carinho para uma outra família do que para profissionais institucionalizados, né? Então, novamente, eu vou criando aí artifícios processuais para garantir aí sim a satisfação e o direito dos nossos clientes de ter o poder familiar garantido, mantido, mas, sobretudo, eu pensei nessa criança de estar lá na família acolhedora, ao invés de estar institucionalizada, né? Ao invés de passar 6, 7, 10 meses em uma instituição que muitas vezes não tem nem condições de atender essas crianças. Então, notem que conhecer a rede vai muito além de simplesmente encaminhar, né? Como a gente falou lá no começo, eu tenho que procurar desjudicializar. Eu tenho que procurar fazer tudo em matéria extrajudicial, porque vai trazer um resultado otimizado para essa criança. Mas não sendo possível, eu utilizo também essa rede como mecanismo de acesso judicial aos direitos dos nossos clientes e, primordialmente, dos seus filhos aí. Aí eu trouxe para vocês, para a gente ir finalizando a nossa reflexão, já passou 1 hora aí do início do nosso evento, quase.
de uma ilustração criada pelo Ministério Público do Paraná, em que ele fala do sistema de garantia de direitos, e aí ele traz de uma maneira bastante completa, porém um pouco grosseira, né, o que seria o nosso sistema de garantia de direitos. Por que eu digo um pouco grosseira? Porque o Ministério Público, apesar de saber da existência de vários serviços, muitas vezes não sabe qual serviço está vinculado ao qual entidade e acaba separando atribuições que são de um mesmo órgão e tudo mais, né? Mas essa reflexão ela é muito positiva, primeiro porque ela traz todos os serviços como engrenagens. E uma engrenagem, para funcionar, precisa que o todo funcione, né? Pensem que se uma para, as demais, consequentemente, vão parar também, porque elas estão interligadas, né? Não tem como o CMDCA funcionar se o Ministério Público não funcionar. Não tem como o Ministério Público funcionar se a Secretaria de Saúde não funciona, e assim sucessivamente. Só que não foi à toa que o Ministério Público colocou o CMDCA no centro dessa engrenagem. Porque, como eu falei para vocês, todo o poder está concentrado no Conselho Municipal. Lembrando que existem conselhos em âmbito municipal, estadual e federal. Então, esse poder deliberativo, ele também acontece nas 3 esferas. Eu tenho o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, Conselho Estadual, né? E o Conselho Nacional de Assistência de Assistência Social, não, Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente. Então, cada um em sua esfera de governo vai determinar e deliberar acerca de aplicação de recursos e de criação de políticas públicas. Só que o CMDCA tem um poder maior, eu diria assim, do que os demais conselhos, o estadual e o nacional, porque é no município que a política acontece, né? O federal e o estadual, eles determinam o encaminhamento de recursos, ponto. Mas o municipal determina a aplicação desse recurso. Ele determina a criação da política pública, a adequação da política pública, né? O Conselho Municipal, ele tem por atribuição registrar e cadastrar e acompanhar as entidades não governamentais de atendimento da criança e do adolescente, né? Os convênios que são criados com entidades não governamentais são monitorados pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. E é por isso que ele é o centro da nossa engrenagem. É por isso que todas as demais políticas precisam estar articuladas a ele e se reportar a ele no caso de alguma falha. A gente vai ver que existe uma fonte de energia vinculada ali, né, ilustrada pela tomada, que seria a necessidade de aplicação de recursos públicos, né? A necessidade de o município entender que criança e adolescente é prioridade absoluta e garantir o encaminhamento de recursos adequados para suprir as necessidades dessa política pública. Além dessa fonte de energia, a gente tem um manômetro, que é a necessidade constante de monitoramento, né? Essa política de atendimento da criança e do adolescente precisa estar o tempo todo sendo revista, o tempo todo sendo adequada, o tempo todo sendo monitorada, né? A situação evolui a cada minuto. E se a gente não evolui junto, a política vai ficando para trás, perdão, e a gente não dá conta de adequar ela em tempo. Por quê? A gente sabe que o cobertor de recursos públicos é pequeno, né? Quando a gente tampa o pé, a gente destampa a cabeça e vice-versa. Então, se a gente não acompanhar essa política pública, com certeza esse direito em algum momento vai estar sendo violado, né? Por algum desses serviços que prestam um acompanhamento. E aí, um alarme precisa ser soado quando situações como essa acontecem, quando alguma engrenagem não está funcionando. E aí, soar esse alarme é mandar emitir esse recado para o CMDCA, não exclusivamente ao juiz da infância, não exclusivamente ao promotor da área da infância e adolescência, né?
mas noticiar o Conselho Municipal. Um exemplo muito discutido no município de Florianópolis e que virou assim a controvérsia municipal foi a criação de uma casa de acolhimento, que eu falei para vocês que eu dirigi por um determinado tempo, de uma casa de acolhimento para adolescentes autores de ato infracional. E aí eu vou ilustrar um pouquinho a situação que ocorreu. Eu peguei o início da situação, eu era diretora de proteção social especial na Prefeitura de Florianópolis, e a gente tinha uma casa de acolhimento municipal que acolhia adolescentes com medida de proteção, acolhimento, né? Não pode voltar para suas casas, não tem uma casa para onde voltar, recebe uma medida de acolhimento institucional. Então, vai para a casa de acolhimento. Só que existem adolescentes em conflito com a lei que praticaram determinado ato infracional, foram para a delegacia. O ato infracional não era passível de medida de internação, que é a medida socioeducativa mais gravosa, então ele era liberado da delegacia. Só que ele não tinha para onde retornar. Ele não tinha casa para voltar. Essa família não queria esse adolescente de volta, né? Ou ele não tinha família no município. E aí faz o quê? Além da medida socioeducativa de LA, de PSC ou de advertência, aplica-se uma medida de proteção. E esse adolescente vai para a casa de acolhimento. Num determinado momento, esses adolescentes que cometeram ato infracional se rebelaram dentro da casa de acolhimento, porque é uma casa como outra qualquer, que tem regras como em qualquer família, que tem hora para sair, que tem hora para chegar, que tem que estudar, que tem hora para dormir, que tem hora para escovar os dentes. Esses adolescentes que estão acostumados com uma vida sem regras, se rebelaram e quebraram a casa inteira. Inteira, literalmente, quebraram tudo na casa de acolhimento. E aí, eles colocaram em risco, em uma situação de violação de direito, as demais crianças e adolescentes que estavam acolhidos lá e que agora não tinham mais uma casa adequada para morar. O que começou, então, a ser discutido? A necessidade de uma casa de acolhimento especializada para atendimento de adolescentes autores de ato infracional. Então, a gente teria uma casa de acolhimento para adolescentes normais, ou seja, adolescentes que não cometeram nenhum ato infracional, e uma outra casa de acolhimento para adolescentes que cometeram ato infracional. E aí, por que houve muita controvérsia? E até hoje há controvérsia, e até hoje não existe um consenso. E eu suspeito dizer, eu já tive nas duas pontas, porque eu já tive no município e já tive na casa, eu suspeito dizer que não tem como chegar num consenso numa situação como essa. Por quê? Eu concordo que na prática, né, sendo diretora de casa de acolhimento, é muito difícil você trabalhar esse público autor de ato infracional com o público que é exclusivamente de medida de proteção, né? Que muitas vezes é uma criança muito pequenininha, né? Que nunca passou por nenhuma situação próxima de ato infracional e acaba sofrendo violência dentro da casa. Só que segregar esse público que é autor de ato infracional em uma casa exclusivamente para autores de ato infracional é colocar um carimbo neles. É dizer, ó, tá vendo? Eles têm que ser atendidos separadamente porque eles realmente não têm solução. Sendo que eles só chegaram naquele ponto por omissão estatal. Ah, Bárbara, tu tá sendo radical, porque onde é que já se viu vai ser omissão estatal. Eu falei para vocês que eu trabalhei com adolescente autor de ato infracional, eu trabalhei aplicando liberdade assistida. Eu acompanhava adolescentes que receberam medida socioeducativa de liberdade assistida. E eu posso dizer para vocês que não era 99%. 100% desses adolescentes viviam grandes conflitos familiares. Grandes. Tinha uma mãe muito protetiva, muito zelosa, muito cuidadosa, mas tinha um pai que atravessava a rua quando encontrava essa criança, por exemplo. E assim como a gente tem crianças resilientes, a gente tem crianças que não são resilientes.
que não sabem lidar com a rejeição e acabam estourando no ato infracional, né? Então, a ausência do que comer é ausência estatal, porque, como eu falei para vocês, o CRAS tem que ter a competência de auxiliar essa família quando ela não tem renda suficiente para comer. É a ausência estatal da política de educação, é a ausência estatal da política de saúde, é a ausência estatal da capacidade de oportunidades de lazer para esse adolescente, para essa criança. Então, eu vou crescendo numa série de violações de direito estatal e familiar também, a ponto de ser segregado em uma casa de acolhimento para adolescente autor de ato infracional. Ou seja, eu não posso mais nem conviver com outros adolescentes que não cometeram ato infracional. Eu não sou bom o suficiente nem para isso. Qual é a mensagem que eu estou passando para esse adolescente? O que eu estou transmitindo para esse adolescente? Dizendo que não, agora você vai ficar numa casa especializada, porque você devia estar lá internado, ou devia estar preso, e como você não foi, agora eu vou tratar de maneira diversa. Entende? Então, nesse sentido, é que a gente não chegou ainda a uma conclusão. Mas aí, novamente, a gente remete ao poder do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que vem monitorando a criação dessa casa, a possibilidade de segregação ou não desse público, e que vem discutindo periodicamente, trazendo a rede, trazendo a Secretaria de Assistência, trazendo o Conselho Tutelar, trazendo o Juizado da Infância, trazendo a Defensoria, para discutir a viabilidade de continuidade de casas como essa ou não. Então, a gente vai sempre retornar ao centro da nossa engrenagem aí, que é o Conselho Municipal. E é por isso que é tão importante a gente conhecer todos os serviços que compõem, para daí ter condições de utilizar essa rede para, dentro do nosso escritório, fazer o encaminhamento adequado dessas famílias e garantir a prioridade absoluta das crianças e dos adolescentes. Era isso, a princípio, que eu tinha para contribuir. Me coloco à disposição para as eventuais perguntas que surgirem. E, mais uma vez, agradeço a possibilidade aí de participação no evento. Joia, doutora. Nossa, foi maravilhosa a palestra. Confesso que não é uma área que eu atuo, então anotei, fiz várias anotações aqui. Foi muito esclarecedor, essas políticas, esses órgãos que de fato estão aí para nos auxiliar, Agora me chamou a atenção a questão do CMDCA aqui de Palhoça, que a doutora falou que não está muito ativo, enfim, eu fiquei um pouco preocupada, não sendo atuante na área, mas acreditando que, de fato, é importante, até vendo a ilustração pela engrenagem, todo o funcionamento, me chamou bastante atenção, porque São José está ativo, Florianópolis, com a participação até da doutora Raíssa, e aqui não. Gostaria que a doutora falasse um pouquinho a respeito. Na verdade, o problema está na composição desse conselho, O próprio Conselho Municipal de Assistência Social, que hoje está ativo e funcionando, ele tem uma grande dificuldade de realização das suas plenárias, por conta da participação. Existe uma discussão municipal muito grande de gratificação de função, porque o que acontece? O servidor municipal, ele teria por atribuição, faz parte da atribuição dele enquanto servidor, participar de conselhos de direito. E esses conselhos, eles existem não só na política de assistência social, não é só o CMAS e o CMDCA que existe. Existe Conselho Municipal de Segurança Alimentar, existe Conselho Municipal de Segurança Pública, Conselho Municipal de Saúde. De educação. Então, de educação, exatamente. Eu faço parte do conselho. Exatamente. Então, existe uma discussão muito grande desses representantes governamentais de acharem que para participar desse conselho, eles teriam que receber para isso, receber uma gratificação. Então, uma forma deles tentarem convencer o poder público de receber é não ir na reunião, é não fazer com que ela aconteça,
E aí a gente está com um grande problema no CMDCA por conta dessa composição do conselho inicialmente. Tá? É um problema bem grande aí para os próximos representantes não governamentais trazerem à tona essa discussão aí em âmbito municipal, né, do conselho. Como é que se dá a cobrança disso, né? Porque tá, tudo bem, as pessoas não querem participar, mas colocam seus nomes ali. Inclusive, eu estou aqui no site do CMDCA de Palhoça, onde a gente percebe ali os representantes governamentais, os representantes da sociedade civil. Não vejo a OAB aqui sendo representada. Mas, assim, a quem cabe dizer se a OAB deveria ter uma vaga como representante? Na verdade, não. A lei do conselho, as resoluções, elas determinam que as entidades elas precisam se inscrever no processo seletivo. Então, a OAB tendo interesse em se tornar conselheiro, quando abre o edital para a eleição do CMDCA, a OAB precisa se habilitar para tal e participar desse processo seletivo, né? Muito provavelmente ela não participou do último. Quando não está efetivamente acontecendo, compete aí a algum conselheiro ou, né, alguém de interesse da área fazer a denúncia ao Conselho Estadual de Direito da Criança e do Adolescente, que aí tem por atribuição fazer esse monitoramento na política municipal, né? Muitas vezes eles trancam o repasse de recurso até a regularização daquela eventual dificuldade. E o Ministério Público também poderia agir, né? Também, o Ministério Público também tem por atribuição fazer esse tipo de acompanhamento. Então, está faltando ação aí para o CMDCA funcionar. Sim, é tão exatamente. Importante, né? Tão necessário, pelo que a gente percebeu aqui na sua palestra. O conselheiro tutelar, ele também tem essa atribuição, né, de denunciar, porque o conselho tutelar ele tem por atribuição garantir o direito da criança e do adolescente. Esse direito ele pode ser garantido através do CMDCA. Se o CMDCA não é atuante, compete ao conselho tutelar promover alguma ação nesse sentido, né? Então, a gente vê que as omissões, elas vão se perpetuando, né? Eu não faço nada, daí eu também não faço, aí aquele não está fazendo, eu espero o outro fazer e vou vai deixando, né? E quem vai ficando de lado é a criança e o adolescente. Certo. Eu abriria agora, né, passaria a palavra para a doutora Raíssa fazer a leitura dos questionamentos, né? Eu pediria que os colegas abrissem o microfone também para conversar com a doutora Bárbara, que ela está aqui à disposição. Fiquem à vontade, doutora Raíssa. Oi. Tá, eu vou começar então fazendo também falando algumas anotações que eu fiz aqui também, dos temas muito pertinentes, por sinais interessantes. Eu vou inicialmente destacar as inovações, né, trazidas pelo ECA, citadas pela doutora Bárbara. Eu, particularmente, acredito que todos vocês não conseguiriam imaginar atualmente a existência da efetivação dos direitos dos infantos e juvenis sem um esforço coletivo. O tema é altamente complexo e delicado e eu não consigo imaginar que eles poderiam ser deixados sob análise de apenas, entre aspas mesmo, um juiz e menores, né? É mais que necessário, por tudo que a gente ouviu da doutora Bárbara, que haja uma integralização, né? Que as forças precisam estar trabalhando em conjuntos, que elas sejam acionadas. E mais que isso, que a gente conheça essas forças, né? Para a gente poder acioná-las. A fim de que o real interesse das crianças e dos adolescentes sejam respeitados. Minha segunda observação aqui, eu gostaria de relembrar e destacar a fala da doutora no que se refere à importância de se dar, de fato, aos menores uma absoluta prioridade, levando em perspectiva a questão da não violação dos direitos dos mesmos, né? Essa ideia precisa ser perpetuada por toda a sociedade, mas principalmente nós que trabalhamos diretamente com esses temas,
os direitos de fato dos menores precisam ser colocados em perspectiva. Eu, particularmente, agradeço todas as provocações feitas pela doutora Bárbara. Elas nos ajudam, né, a refletir sobre o tema de uma forma diferente e muitas vezes inovadora. Muitos temas a gente pode não ter o total conhecimento e daí, a partir das provocações, a gente começa a pesquisar mais, a se inteirar mais dos assuntos. Tivemos alguns colegas no chat com as mesmas impressões, elogiando, né, a abordagem da nossa palestrante. E gostaria mais uma vez de parabenizar a doutora, que tem um conhecimento ímpar na área. E é isso, eu acredito que todos nós estamos muito felizes com essa palestra, que agregou realmente conhecimento. Acho que é isso. No mais, eu passo a palavra para a doutora Michele para realizar nossos sorteios. Eu só gostaria de fazer uma última fala, diante do fato de não ter pergunta, né? De me colocar à disposição para caso alguém tenha alguma dúvida, né? Às vezes está lá na prática, atuando, e lembra, eu lembro que a Bárbara falou que tinha um serviço que podia suprir essa necessidade. Manda uma mensagem para mim, né? Eu me coloco à disposição. Eu sou o tipo de advogada que acho que quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe, né? Eu sou o tipo de advogada que sou colega de trabalho, eu não sou inimiga da advogada da parte contrária. E me incomoda muito aquelas advogadas ou aqueles advogados que incorporam, né, personificam o seu cliente e a briga do seu cliente e vem, né, naquele tom ameaçador, violentador, e esquece que a gente está falando de direitos, muitas vezes, de menores que não estão sendo representados por nenhum dos dois desses genitores, né? Cada um está representando seus próprios direitos. Então, assim, me vejam como uma colega de trabalho que está aberta para qualquer dificuldade que vocês venham a ter, né? Eu não lembrava qual é o serviço. Bárbara, me ajuda. É PAEF ou é PAEF, né? Como é que eu faço para mandar? Como é que eu faço para pedir? Pode entrar em contato comigo, eu estou à disposição. E eu adoro trocar ideia acerca desse assunto, tá? Então, fico aí à disposição para quem precisar eventualmente aí de algum contato. Obrigada, doutora Michele, mais uma vez. Obrigada, doutora Raíza. E a todos que ficaram aí participando da nossa conversa, né? E produzindo um pouquinho aí com a gente. Nós é que agradecemos, né? Como eu disse, foi brilhante a palestra, me ajudou muito a entender e a, quem sabe, aplicar mais, né? Dentro das demandas também de direito de família, utilizando aí todo o sistema que está aí para nos auxiliar. E com relação a essa postura do advogado, é o advogado moderno, né, doutora? Eu acho que o advogado moderno, ele é participativo, colaborativo, né? E não essa imagem que era nos passada, né, do embate, daquele que já chega passando por cima, ou às vezes a gente coloca como dando carteiraço, enfim, tudo para criar uma imagem para o seu cliente, mas que no fim a gente sabe que só atrapalha, né? Muitos advogados aí passam uma ideia e a sua visão sobre aquela demanda, por vezes até com o intuito de apenas pegar o processo, né, pegar a causa, mas que na verdade a gente sabe que aquilo ali foi uma ilusão, né, uma venda que não existe, e aí é que entra o descrédito um pouco da nossa profissão, né? Eu compartilho de tudo que a doutora falou, eu acho que essa é a postura adequada, né? E acredito que o advogado deve evoluir junto com a sociedade. A sociedade está evoluindo e o advogado tem que fazer parte disso, né? Eu quero também dizer aqui que o doutor Richelle também parabenizou a doutora Bárbara pela excelente palestra. A doutora Tainá também disse que foi muito esclarecedora, um tema muito importante e interessante. Agradeceu. A doutora Amanda também disse que foi muito bom. Eu é que agradeço a participação também de todos nessa noite. Conto com a presença de todos nos próximos dias.
Eu acredito que essa semana será uma semana de discussões diferentes, né? Daquilo que a gente já está acostumado a falar, a trabalhar, mas que pode nos ajudar, aí, como eu disse, também nas demandas de direito de família, né? Como a doutora Raíza falou, nós vamos passar agora, então, para a parte final do evento, com o sorteio de brindes, né? Quem quiser falar também, gente, pode abrir o microfone, a doutora Amanda, que adora falar, levanta a mãozinha, pode falar, não tem problema nenhum, não, pode abrir o microfone aí. Doutor Ricardo, obrigada pela presença, membro da comissão. Então, eu vou pedir para a doutora Bárbara, né, fazer a escolha de 4 números, tá? Então, serão 4 brindes sorteados hoje. Serão 3 da CASC, tá? Até já gostaria de agradecer a doutora Cláudia Prudêncio, que sempre que eu peço os brindes aqui para os nossos eventos, ela prontamente nos atende, né? E mais um brinde que foi oferecido. Quem conseguiu esse brinde foi o doutor Richelle, oferecido pelo John Monteiro, Cortinas e Persianas. Tá? Quem quiser seguir aí a empresa no Instagram, é @JM Cortinas e Persianas. Tá? Ele disponibilizou para nós, para a gente sortear um kit com almofadas, um difusor e álcool em gel. O brinde é lindo, né? Eu já vi a foto, o doutor Richelle já entregou lá. Obrigada, doutor Richelle, pela participação ativa aí com os brindes, muito obrigada mesmo. Então, são 4 brindes. Vamos iniciar, então, primeiro com os da CASC, também que são lindos, né? Eu mandei foto no grupo, quem não está no grupo Direito de Família, mas é um presente lindo. E lembrando também que esses brindes estarão disponíveis a partir da próxima semana, tá? Tem algumas empresas que ainda vão entregar. Eu, particularmente, estou com todos os brindes da CASC no carro, numa caixa gigante, mas ainda não consegui ir lá na subseção para entregar. Então, eu peço que os colegas retirem na subseção o brinde, né, que for sorteado a partir da próxima semana. Lembrando que também tem que ligar para a subseção para agendar em função das restrições aí da pandemia, tá? Então, doutora Bárbara, do número 1 ao 17. Número 12. Número 12. Doutora Raíza Rodrigues Monteiro Feitão. É na lado, hein? Deixa eu anotar aqui da CASC. É não. Então, o brinde da CASC é lindo, doutora Raíza vai adorar. Adorei. Doutora Bárbara, então, mais 3 números. Número 2. Número 2 também está presente. Doutora Amanda Grusner. Mais um brinde também sorteado da CASC. Próximo, doutora. Número No 7. outro, Oi, doutora Amanda. Pode falar. no outro café com debate, eu ganhei também brinde, né? Eu Que tô bacana. acumulando brindes, tô adorando. O kit é diferente. Dessa Marmelada. vez, eu acho que a doutora vai gostar mais. Vamos lá. Lindos. Qual o número? Número 7. Número 7. Vamos ver se a pessoa está aqui. Eu não vi ela hoje aqui. Vamos ver, peraí. Listagem de participantes. Eu acredito que não está. O número 7 é a doutora Ieda Rodrigues dos Santos. A doutora Ieda hoje não conseguiu participar, então vamos sortear mais um número. Número 8, então. 8, Karina Lazarotto. Não estou verificando a doutora Karina também. Eu vi ela no começo só. Mas como eu disse, tem que ficar até o finalzinho. Para garantir o seu brinde. Então, mais um número. 13. 13, muito bom. Doutor Richelle Manuel Matos de Carvalho. Parabéns, doutor Richelle. Mais um kit aí, garantiu.
E número... Doutor É até que Michele. número? Oi? Pode falar. É até que número? É mais um número agora. Esse outro número, nós sorteamos 3, né? Que são os 3 brindes Aham. da CASC. Agora, esse último, então, é o kit do JM Cortinas e Persianas. Número 1. Número 1, Primeira pessoa inscrita. Alexandre Assis Carvalho, meu marido. Muito bom. Mas eu tô vendo que ele não tá aparecendo aqui, o danado. Peraí. Ai, ele não vai ganhar o Não tá brinde. aqui, não vai ganhar. Deixa eu ver, só confirmando. São 12 participantes. Não está aqui. Não está aqui. Então vamos sortear de novo. Não vai ganhar o brinde. Qual que é o último número? O último é o 17. Então é esse, 17. 17 é Vilmar de Borba. Não Também tá. não está. Esse eu sei que não tá porque é meu aluno e eu não vi ele aqui. Ah, é? Tá, então mais um número. 15. 15. Doutora Tânia Maria Martins de Matos. A doutora Tânia está. Ah, muito bem. Então, a doutora Tânia ganhou o brinde da JM Cortinas e Persianas. Então, lembrando a todos para buscar os seus brindes a partir da semana que vem. Devem ligar lá para a OAB, tá? Para agendar seu horário. Deixa eu só anotar aqui da doutora Tânia. Perfeito. Então, gente, eu quero agradecer de novo, principalmente a doutora Bárbara, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, né? Pela atenção de estar aqui nessa noite, passando um pouquinho do seu conhecimento. Eu também acredito, doutora Bárbara, que a gente passando conhecimento, e a doutora Bárbara passa todos os dias, porque é professora, a gente aprende também cada vez mais, né? Então, é compartilhando que a gente cresce, não é verdade? Então, obrigada novamente, obrigada, doutora Raíza, pela intermediação aqui no evento, pela mediação. Obrigada, doutora Tainá, doutora Ronilene, doutora Lúria. Obrigada a todos por estar aqui conosco nessa noite e lembrando que amanhã temos mais palestra, tá bom? Obrigada, então. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.